Ok, para gravar aqui novamente. Muito bem, pessoal. Então, vocês receberam essas questões. Conseguiram ler aí a seção 1.1 do livro? Eu estou lendo, estou procurando As respostas aí. as respostas, sim. Vamos fazer o seguinte, então. Eu vou auxiliá-los aí. Farei um preview aí dessa seção 1.1 para vocês aí. Muito bem. Então, aqui nossa seção 1.1, basicamente, vocês verão nessa sessão, apresentará para vocês aí a evolução das linguagens de programação. Principalmente vai tentar separar aí a questão dos paradigmas de programação. Então, os paradigmas estão envolvidos aí e também as partes do compilador, né? A parte introdutória. Então, essa sessão 1.1 é a parte de introdução aí da nossa disciplina de compiladores. Muito bem. Então, tudo inicia-se, né? É evidente, com os computadores, a ideia da comunicação entre homem e computador, né? Então, basicamente, o computador, eles tinham uma programação muito difícil. Então, fala aqui na década de 40, né, os primeiros computadores. Então, as pessoas que desenvolviam tinham que ser especialistas tanto em como programar, como no hardware também, né? Muitas vezes se tinha que programar especificamente para um hardware, então não tinha a ideia de estar criando aí um mecanismo auxiliar essa comunicação de vários hardwares, né? Assembly, sim. O Assembly. Então, aqui no Assembly a gente já endereça aí as variáveis, os valores, já são endereçados diretos na memória. Então, é uma linguagem de mais difícil leitura para nós humanos, né? Então, a partir dessas dificuldades, a evolução da própria computação, pensou-se em criar, então, esse mecanismo que são os compiladores, para que essa dificuldade básica de estar operando no hardware fosse ocultada, né? Que tivéssemos a facilidade de estarmos trabalhando com linguagem de programação de alto nível. Quando a gente fala linguagem de baixo nível, quando a gente fala baixo nível, estamos trabalhando próximo ao hardware. Quanto a linguagem for mais alto nível possível, estaremos trabalhando de forma mais simplificada e mais distante do hardware, né? Trazendo essas facilidades. Muito bem. Então, basicamente, quando se pensa em estar criando um projeto de uma linguagem de programação, nós temos essas, basicamente, 3 categorias a serem pensadas, né? Então, evidente, quando se trabalha em linguagem, a gente está tentando ocultar a complexidade do assembler, né? O assembler aqui, a ideia é que isso aqui, o programador em si, a pessoa que for trabalhar na sua linguagem, ela não veja isso, essa dificuldade aqui fica oculta. Então, para que isso possa ter êxito no projeto, nós temos que pensar, então, na sintaxe da nossa linguagem, nomes e tipos e na semântica. Então, quando a gente pensa aqui em nomes e tipos, então, quais serão os tipos primitivos? Quais os tipos de dados que estaremos trabalhando? Tipo inteiro, né? Os comumente String, float, double. string, exatamente, double, né? Os nomes. Vocês já observaram, vocês já tentaram declarar uma variável que começasse com um número dentro de uma linguagem de programação? Alguém já tentou criar uma linguagem? Não pensei nisso não, confesso. Então, peguem uma linguagem que vocês desenvolvam e criem uma variável que inicie com um número. Possivelmente, essa linguagem não deixará que vocês iniciem essa declaração de variável com um número. Se então, me der 30 segundos, eu faço isso agora. Então, pode fazer o teste enquanto eu vou falando aqui. Mas, basicamente, as linguagens de programação, elas pedem para que a variável ela contenha inicialmente uma letra, ou até um underline. Algumas variáveis aceitam que seja colocado no underline, uma letra, e após essa letra poderá vir números. Mas geralmente as variáveis também vocês não poderão ter espaço vazio entre elas e nem usar operadores aritméticos, como mais, menos, multiplicação, que é o asterisco, né? Então, os tipos de variáveis, e é neste critério que você vai estar identificando dentro da sua linguagem quais serão os tipos de nome de variáveis aceitos, identificadores aceitos, e também quais palavras reservadas estarão contidas na sua linguagem. Conseguiu testar aí, tá?
Consegui, eu criei aqui classe, né, no Dart aqui, 1, 2, 3, 4, teste, e ele não me deixou. Não deixou, viu? Então ele não deixa criar identificadores com números. Então depois, caso vocês... Na linguagem que vocês tenham aí contato, podem criar sobre ela, né? Fazer esse teste. Mas geralmente as linguagens, quando elas são definidas, neste critério, se proíbe o uso de números inicialmente para identificadores. Então isso aí é uma questão da linguagem. Caso vocês queiram criar uma linguagem que aceite números, aí fica a critério de vocês, cientistas da computação, desenvolverem aí, né, engenheiros da computação, desenvolverem uma linguagem que aceite número, mas a maioria do que eu conheço, nenhuma aceita números para identificadores. Os números podem até vir, mas depois de pelo menos uma letra, um underline, né, aí sim já começa a se aceitar. Lembrando que também os identificadores não são montados com operadores aritméticos, então multiplicação, divisão, soma, né? Então, esses operadores também não são utilizados. Então, basicamente, vamos criar um projeto de linguagem, nós temos que primeiro nos preocupar em quais tipos de dados que a nossa linguagem estará trabalhando e quais serão os identificadores que poderão ser utilizados nesta linguagem. Após isso, se pensa na sintaxe, ou seja, como serão feitas as nossas frases dentro dessa linguagem, como é que essas frases poderão ser validadas. Então, lembrando aí daquelas estruturas condicionais, o if, né? O if ele tem uma sintaxe, dependendo da linguagem. Existem vários tipos de linguagem, né? Sim, tem linguagens... um if num padrão convencional, assim, tem operador ternário que você... Exato, tem ternário ainda, tem outros tipos de operadores até. Então, todos esses operadores que você vai utilizar, tem que seguir uma sintaxe. Fora essa sintaxe, então, a linguagem tem que estar preparada. Saiu dessa sintaxe, vai acusar um erro ali. Então, é necessário que no projeto também se pense na sintaxe. E na semântica, no significado dessas frases, né? Qual é o significado e se elas aceitarão aí a recursividade, aceitarão ficar fora da ordem, né? Via critérios de recursividade, que elas possam ser invocadas a qualquer momento. Então, basicamente, no projeto, pensa-se nesses itens, nessas três categorias para se poder prototipar, né, uma linguagem, para se criar um projeto de uma linguagem de programação. Aí, é evidente que conforme esse projeto, dentro desse conceito, desse projeto, é que nós podemos encaixá-lo em cima desses paradigmas de programação, né? Basicamente, nós temos aqui 4 paradigmas de programação clássicos, né? Que nós temos aqui o paradigma imperativo, o paradigma orientado a objeto, o paradigma funcional e o paradigma lógico. Então, cria-se uma linguagem de programação, essa linguagem de programação ela se encaixará, ela poderá ter até recursos de cada um desses paradigmas ou ser focada apenas em um desses paradigmas. Então, paradigma imperativo, né? Então, as variáveis dos programas armazenam juntos na memória, né? Além dos comandos e atribuições que são usadas para cálculos, entradas e saídas. Então, o paradigma imperativo seria como vocês aprenderam os primeiros algoritmos, nos quais o código ficava misturado num arquivo único, né? Continham as entradas, as variáveis, os cálculos, tudo isso era carregado de uma vez só e executado. Então, a gente atribui esse paradigma imperativo. Podemos também observar o paradigma orientado a objeto, que aí a ideia é modelar aí o mundo em objetos, de forma abstrata, sem atribuir valores, né? Ou seja, apenas prevendo aí dentro dos objetos. Quando a gente prevê um objeto, a gente está pensando numa classe, né? A classe é um modelo para que possamos instanciar objetos. Esta classe, ela terá lá seus atributos e seus métodos, né? A gente vai prever que esta classe terá atributos A e B, por exemplo, né? Tipo primitivo especificado, e os métodos, as ações que serão estabelecidas por estes objetos. Então, a ideia é que façamos essa implementação e, a partir disso, desenvolvamos aí o nosso sistema, o comportamento desse sistema. Temos também um paradigma funcional que hoje em dia está sendo bastante utilizado, né? Aqui a questão de funcional é quando usamos aquelas linguagens em que estamos chamando funções que já estão ali prontas para que estejamos trabalhando. Nesse critério, a linguagem de programação Python talvez seja a que mais tenha sucesso e seja totalmente funcional, né? E também aqui menciona a questão do crescimento da inteligência artificial, né?
Então, muitas linguagens ditas como funcionais, como a própria Python, já existem funções específicas para trabalhar na análise de dados, né, quando a gente fala em Big Data, mineração de dados, ela tem já funções que trabalham bem com essa mineração de dados. Já existem funções para trabalhar com redes neurais artificiais, né, isso também vinculados à inteligência artificial. Então, além disso, também trabalha em cima de lógica fuzzy. Então, são várias funcionalidades da toolbox dele, as ferramentas que essas linguagens disponibilizam, elas têm aí essas facilidades de trabalhar já com um público específico, com ações específicas já bem delimitadas. E esse outro paradigma lógico, aqui desenvolve uma solução declarando, na verdade, quando a gente pensa no paradigma lógico, é interessante que as linguagens, você vai pensar, você estrutura a sua base de conhecimento, em cima dessa base de conhecimento, as ações são realizadas dentro do seu programa em si. Caracteriza-se por as paradigmas lógicos por não usar estruturas convencionais, como if, while, for, ele não usa, tá? A gente usa fatos, e em cima de fatos a gente cria regras, e a partir dessas regras a gente começa a inferir sobre elas. Acho que vou aproveitar e fazer uma pergunta, porque assim, é tipo linguagem fuzzy, parece uma coisa assim? A linguagem fuzzy? Olha, nós temos a lógica fuzzy, né? Perdão. É porque eu já Sim. falo uma coisa Mais fuzzy, ou menos. entendeu? Na verdade, a lógica fuzzy, ela utiliza aí recursos de inteligência artificial, né? Só que ela se encaixa mais em paradigmas funcionais e imperativos. Este lógico, nós temos como exemplo clássico o Prolog, que é uma linguagem, um compilador, né? Que interpreta especificamente questões lógicas, ou seja, não usamos aí, como eu mencionei, declaração de variáveis, não usamos também condicionais, repetições, isso tudo não é necessário. A gente trabalha em cima apenas de ligações lógicas. Eu vou mostrar daqui a pouco um exemplo para vocês entenderem. Muito bem. Aqui nós temos um exemplo aqui, neste código aqui, um código... Qual a linguagem de programação que está aqui descrita? É Java. É Java, né? Muito bem. Aqui nós temos Java. Java, aqui neste trecho de código, aqui nós temos basicamente o uso de 3 paradigmas, né? Nós temos aqui nas linhas 6 a 8, vamos olhar ali de 6 a 8, nós usamos o paradigma aí imperativo, né? Nós temos aqui a questão das variáveis sendo declaradas, sendo alimentadas ali, né? Nós temos uma lista, um array list sendo alimentado. Na linha 9, nós usamos paradigma funcional, observe na 9. Por que é funcional? Nós temos uma função ali, essa é a função stream, e temos ali o print ln, uma função. Ninguém sabe mais ou menos a função em si, existe um código previsto para ela, mas a gente só chama a função, passando aquele número ali e automaticamente ser escrito na tela, né? A gente não se preocupa muito em como ele chegou àquele resultado. Então ali se encaixa no paradigma funcional. E nós temos a linha 10 e 13 na orientação objeto. Então, na linha 10 ali do código até a 13, nós fincamos a questão de orientação objeto. Por quê? Nós temos aqui um objeto IT, né, do tipo iterator, e este objeto ele está sendo utilizado aí para que navegue dentro dessa interação, desse IT, que deve ter, está armazenando um valor nele, né? Então, o REST Next está armazenando um valor numérico, num, e escrevendo isso em tela na linha 12. Então, ali nós temos um pouco de orientação objeto também. Então, objetos na linha 10 a 13, paradigma orientado a objeto. Funcional, nós usamos uma função, que está em todos os locais, até na linha 7 nós temos uma função system.out.println. E a interativa é na qual nós temos os dados misturados aqui, com as instruções de leitura e escrita em tela, tá? Então, basicamente, esses seriam... É possível, então, os paradigmas, né? Então, a linguagem Java, por exemplo, conseguimos trabalhar com diversos paradigmas num único código, né? Existem algumas linguagens que são estritamente funcionais. Nós temos a Lisp, que é uma linguagem extremamente funcional. Temos também linguagens que são totalmente orientadas a objeto, não se pode trabalhar com outro recurso senão orientação a objeto. E algumas também que usam a questão imperativa. Mas, no caso aqui, o exemplo exposto aqui trabalha com todos os paradigmas de uma vez só, né? Vamos dizer assim. Muito bem.
Aqui nós temos o paradigma lógico. Então, o paradigma lógico, vocês, é evidente, podem estar criando a lógica conforme as características que nós estivemos idealizando, né? Aqui foi feita uma ligação aqui de pais, né? Isso, quem também já estudou para concurso e já viu aquela lógica de primeira ordem, tabelas, acho que vocês tiveram lógica, matemática discreta, vocês viram um pouquinho de lógica de primeira ordem. Então, nesse paradigma lógico, utiliza esse recurso de lógica de primeira ordem. No caso aqui, nós temos a informação da linha 1 à linha 4, nós estamos descrevendo aqui fatos, mencionando que Arthur é pai. A leitura Mas seria a mesma coisa que o prologue lá, né, professor? Exatamente. A mesma coisa, é mesma lógica. É o paradigma lógico. Da cara Lembrou do prologue, então? Você já fez inteligência artificial, né? Sim. Exatamente. É o prologue aqui, paradigma lógico. Então, nós temos aqui na linha 1 a 4, a definição do pai aqui do Arthur é pai do Silvio, o Arthur é pai do Carlos, o Carlos é o pai do Chico, e na linha 4 o Silvio é o pai do Ricardo. A partir desses fatos, é possível criar essa regra aqui, para identificar quem é avô. Então, nós temos aqui, evidente que aqui existe uma sintaxe, né? Aqui nós colocamos essa letra maiúscula, identificando que isso aqui é uma variável, x e z. Então, para que ele seja avô, para que x seja avô de z, é necessário que x seja pai de y e y seja pai de z. Então, fazendo esta regra aqui, nós vamos descobrir aqui, via esses fatos aqui, que quem é o avô aqui em questão, né? Se nós olharmos aqui, vocês que essa parte genealógica você já tem noção, quem seria o avô aqui? O Silvio, né? O avô. O avô não, o Silvio. Olha o avô aí. Não, é porque Arthur é pai de Silvio, Silvio é pai de Ricardo. Então Arthur, né? Isso, o Arthur é o avô aí em questão. Então vocês viram que vocês olhando essas regras, né, expostas aí, é possível, de forma lógica, concluir que o Arthur é o avô do Chico e o Arthur é o avô do Ricardo, né? E nesse contexto aqui, o que está escrito nesta regra aqui, ó, esta ligação que a gente visualmente está visualizando aqui, né? Olha lá, o Arthur é pai do Silvio, lá, X é pai do Y. Silvio é pai do Ricardo, então Y é pai do Z, né? Do Ricardo. Então, por isso que a gente consegue, via dessa identificação, falar que Arthur, no caso ele seria o X, é o avô do Chico, é o Z, e o Arthur é o avô do Ricardo, né? Então, isso aqui é uma ligação lógica, sem usarmos aqui condicionais, while, né? Então, aqui é possível criar uma base para inferência em cima dessa base. Então, ali seria o avô ali, que é o Arthur, né? Que é o X, e o Ricardo é o Z, né? O avô exatamente, ali. O Z é o Ricardo e o Chico, aqui são dois, né? O Z, isso que eu ia falar, dois aí, né? Chico e o Ricardo. Porque essa ligação que está sendo definida aqui, né? Então, olha lá, o Arthur é o X. O Silvio, no caso aqui, é o Y. Então, E, Y, Silvio, é pai do Z. Quem que é o Silvio? É pai do Ricardo. Então, por essa dedução aqui desta regra, é possível deduzir, então, que o Arthur é o avô do Ricardo. Ok? Então, isso tudo pela lógica. Aqui se pensa também em programas que possam ser programas vinculados a sistemas especialistas, né? Você já deve ter usado algum software, tem um softwarezinho, Akimator, ele tenta identificar quem você está pensando, via perguntas lógicas, né? Ele vai perguntando para você, você vai marcando sim ou não, ou em dúvida, né? A partir dessa... Parece fiel, sei, professor. Oi? E fiel, sei, ó. Podemos usar o if-else, só que ficaria bem longo, extenso, né? Aí, teria muita coisa para escrever, né? Mas é uma ideia, tá? Muito bem. Então, aqui nós temos os paradigmas, né? Nós temos paradigma imperativo, orientado a objeto, funcional e lógico. E aqui nós temos a definição mais simplificada aí do que é compilador. Então, se alguém perguntar para vocês o que é compilador, aí vocês já vão responder lá. O compilador é um programa que lê um programa escrito em uma linguagem, no caso é a linguagem fonte, e o traduz num programa equivalente em uma outra linguagem, a linguagem alvo, né? Então, basicamente é isso. Você vai usar um compilador porque você quer traduzir, né? Você quer que ele faça a tradução para uma outra
linguagem, né? Então, quando a gente está trabalhando em linguagens de programação de alto nível, a gente quer que o compilador transforme esta linguagem de alto nível que nós desenvolvemos em uma linguagem de baixo nível, ou para que eu execute direto do hardware, ou para que eu possa executá-la, né, dentro de uma máquina virtual. No caso, além disso, podemos também criar, no caso aí, quando a gente desenvolve para o web e que tenhamos os scripts como a linguagem PHP, a gente está criando um script, e a partir desse script, o nosso container web vai ler linha por linha e vai gerar aí o retorno ao usuário em HTML, mas é uma interpretação, o compilador que ele funciona interpretando aquele código, né? Muito bem, então o compilador tradicional que nós veremos aqui, ele está dividido em duas fases, como eu mencionei anteriormente para vocês. A fase de análise, contendo aí o analisador léxico, o analisador sintático, o analisador semântico, e temos a fase síntese, na qual temos aqui a geração do código intermediário, a otimização desse código e a geração do código alvo. Então aqui sai aqui o nosso programa alvo para o que nós estamos desenvolvendo. Então aí, por exemplo, como já conversamos no comecinho aí sobre Flutter, né? O Flutter ele está gerando para diversos, né, plataformas, arquiteturas. Então, mas mesmo assim, a forma de entrar, o código em si, como você estará desenvolvendo, ou seja, a linguagem em si não altera, você não se preocupa em mudar a sua forma de programar. É evidente que existem umas bibliotecas específicas que só funcionam dentro de certas arquiteturas, mas uma parte específica do seu programa você não se preocupa. A parte básica se estará rodando, por exemplo, em Android ou em iOS, né? Fica a critério do computador. Eu gostaria de aproveitar e perguntar, na época que eu comecei minha aventura pelo React Native, sim. Eu encontrei um negócio que é chamado transpilador. Transpilador? Entendi. Digo, o que seria esse transpilador? Então, na época eu não entendi muito bem, mas o pouco que eu compreendi foi que tem a ver como se fosse assim, você vai pegar o código que está de uma determinada linguagem, isso, e vai como se fosse traduzir ele, como se fosse assim, eu quero passar o meu código de português para inglês, como é que você faz isso, né? Você usa um transpilador. Pelo que eu compreendi, seria como se fosse... Aí, tipo, alterava o código, tipo, o C# e mudava para outro tipo? Como se fosse isso, né? Seria isso? Tipo, olha, se você puder pesquisar para trazer isso para a gente na próxima aula, vai ser interessante, hein? Então, tudo bem. Vamos dar uma olhada aí, porque na realidade o que você está mencionando vai ser um compilador de linguagem mesmo, ou seja, eu estou convertendo a linguagem, por exemplo, C# para Java. Aí depois eu vou converter para outra linguagem, né? E assim por diante, para JavaScript, por exemplo, é isso, né? Tipo, na época ele pegava, parece que era um programa em JavaScript e passava para alguma outra coisa. Eu não me recordo agora completamente, tá? Entendi, mas é uma ideia interessante, né? Talvez para código legado, mas o mais interessante aí é o Flutter, como ele funciona. Tem o Xamarin também do Visual Studio, da Microsoft. O Xamarin também você consegue, vai desenvolver em C#, por exemplo, e aí você quer gerar para plataforma Windows, plataforma macOS, plataforma Android, você vai gerando esse daí, gera a sua aplicação, né? Evidente que gerar esse código não é tão simples, porque existe, como eu mencionei, bibliotecas específicas que só funcionam naquela arquitetura. Aí você tem que adicionar isso aí. Você tem que adicionar isso no seu programa. Não é tudo tão fácil, não é um local cheio de facilidade. Tanto que, por exemplo, assim, era bem complexo, porque se você pegar, por exemplo, a versão 1.1, tentasse rodar alguma coisa dela aqui, tipo, do outro lá que tava em 1.0, não ia dar certo, entendeu? Você, tipo, precisava levar os dois exatamente assim, nas suas respectivas versões, né, que era feito o transpilador, porque senão esse código tava numa versão e lá ele tava transpilando uma outra coisa que não tava. Na versão. Já não era legal. O programa já tava como? É verdade. Muito bem, então, basicamente, nós veremos aí no nosso curso essa parte da fase de análise. Estaremos trabalhando aí com exemplos mais práticos, né? Na fase de síntese, né, que também trabalharemos com exemplos práticos, mas não estaremos conseguindo gerar esse código como resultado da disciplina, mas sim essa primeira parte do nosso compilador. Compreendo.
Muito bem, então aqui nós temos a evolução das linguagens de programação está associada aos tipos de tradutores, eles podem ser classificados. Então, basicamente, nós temos esses, seriam o início da caminhada dos compiladores, né? Basicamente, nós temos os montadores, são programas que traduziam o código-fonte escrito em uma linguagem básica, assembler, já no código de máquina, né? Então, aqui se trabalhava com uma linguagem de baixo nível, já trabalhando muito próximo ao hardware, né? Aqui nós consideramos esse tipo de compilador como montadores, tá? Nós temos o compilador, aí sim já trabalhando em cima desse contexto dessas duas fases aqui, tá? Descrito no slide anterior. Então traduz o código-fonte, programa escrito, em uma linguagem de alto nível, com código-alvo, né? Então nós vamos criar a partir desse código-fonte, programa escrito em alto nível, para o código-alvo. Com o advento aí da nossa internet, basicamente, com o crescimento dela, surgiu-se os compiladores identificados como interpretadores. Então, faz o mesmo processo do compilador, mas com cada comando, linha do programa, né? Analisando e executando todas as fases de tradução até alcançar o código-alvo e já o executa. Então, os interpretadores aqui a gente pode fazer uma analogia aos containers web. Eles recebem ali o script e vão verificando se houve. Na verdade, os containers web eles guardam ali um cachezinho do que ele já trabalhou no script, né, a página que já trabalhou nele. É evidente que eles têm que só observar se houve alguma alteração em alguma linha desse script, né, para que ele possa executá-lo novamente. Nós temos aqui também alguns sistemas operacionais, basicamente o Linux, né, que vocês conseguem também trabalhar ali no shell ali com alguns tipos de comando, alguns scripts também, interessante, tá? Mas aí nós consideramos esse compilador, né, identificamos ele como os interpretadores. E temos também aqui os compiladores híbridos. Aqui, ele é bem similar ao nosso compilador tradicional aqui, né, que a gente vê na nossa disciplina, só que ele não gera o código executável, e sim gera um código intermediário. Isso aqui nós veremos, tá? Como é que é esse código intermediário e como o alvo será a linguagem Java, que já trabalha com esse recurso. Então, quando a gente desenvolve em Java, basicamente, né, a ideia é que nós não estejamos preocupando com qual a plataforma que será executada essa nossa aplicação, né? Sendo que, conforme cada arquitetura, tendo a sua máquina virtual Java, rodando no computador, nosso código intermediário será executado também por essa máquina virtual. Ok, pessoal? Isso aqui eu acho que é bem tradicional, bem simples, né? Uhum. Muito bem. Então, aqui, basicamente, nós, como eu mencionei, vocês vão ler aí daqui a pouco, tentar aí dar uma observada aí no texto, mas nós temos, então, a fase de análise. Fase de análise associada à verificação de se o programa foi escrito corretamente, isto é, está de acordo com as regras da linguagem. Então, lá, na fase de análise, nós temos o primeiro, léxica. Léxica, já até o termo já lembra, acho que, palavras, né? Então, aqui é visto token por token, letra por letra, para se formar os tokens. A partir do token se identifica se aquele token é válido à nossa linguagem ou não. Vocês acabaram de fazer um teste aí, eu acho que o Tassos, né, que fez o teste, ele tentou ali criar um identificador de uma classe com números no início. O primeiro símbolo do identificador, um número. A linguagem o primeiro 1, 2, 3 teste. Exatamente. Então, nesse contexto, o analisador léxico desse compilador interpretou que aquele token específico ali não faz parte da linguagem. Não é uma palavra reservada e também não é um identificador válido daquela linguagem. Então, é o primeiro analisador a funcionar no nosso código. Em seguida vem a análise sintática, que aqui estaremos observando, né, daí observa se a frase que foi formada está coerente ou não, se ela está com falhas. Quando eu falo frase, vou voltar aqui no código. Por exemplo, nós temos aqui, ó, vamos olhar esse for aqui, ó, for, aí abrimos um parênteses aqui, nós temos int, num, 2 pontos, dados, fecha parênteses, abre chave, a chave é fechada aqui, ó, vem aqui na linha 8. Então, na linha 6, iniciamos o for, fechamos na linha 8. Então, isso aqui, quem estará cuidando será o nosso analisador sintático. Então, ele vai cuidar se as frases que estamos montando, nossas linhas estão, no caso da linguagem Java, necessita de fechamento de blocos de comandos, se esses blocos estão fechando corretamente, né? Então, isso aqui, nosso analisador sintático.
E, por último, aqui o analisador semântico. Então, na sequência da análise, primeiro léxico, sintático e semântico. Basicamente, o semântico, vou voltar aqui ao código Java, vai observar o seguinte, observem aqui que nós definimos aqui na linha 10 um iterator do tipo inteiro, ó lá, integer, então definimos aqui ó, um iterator do tipo integer. Então esse IT aqui, esse objeto vai estar com valores inteiros. Em seguida, na linha 11, eu declarei aqui, foi declarado aqui uma variável do tipo num. Observe, ele é do tipo inteiro. Então, eu estou adicionando o que está nesse objeto. Todos os valores que estão contidos nesse iterator aqui, eu estou passando o valor inteiro, um por um, né, para esse número aqui, essa variável numérica aqui. Então, o nosso analisador semântico ele apenas vai conferir que, como eu declarei esse int como inteiro, né, esse it como inteiro, esse objeto, então ele vai só observar se realmente eu coloquei esse int aqui. Então, se eu tivesse neste ponto que é declarado um string, recebendo esse objeto inteiro, aqui teríamos um erro, né, de tipo de dados. E esse erro de tipo de dados, geralmente a gente encaixa esse significado desse erro no analisador semântico. Então, o analisador semântico que cuida, verificando se este código está adequado. A linguagem Java, o compilador Java, ainda tem uma outra analisador que não faz parte, né, desse compilador clássico, que é um analisador lógico. Se nós criarmos, por exemplo, eu colocar aqui um if, e eu colocar dentro desse if uma declaração de um valor inteiro, e na linha seguinte for querer utilizá-lo, ele vai acusar que existe um erro, porque eu estou declarando, isso é um erro lógico, né? Eu estou declarando um if, declarando uma variável dentro de um if, e esse if, sabendo que o if tem uma condição para ser aceito ou não. Se a condição não for aceita, ele não vai entrar no if, então aquele código não será executado. Então eu não posso usar uma variável que está declarada dentro do if, porque poderá ter ali um acesso de memória errado, né? Então ele tem um analisador de lógica. Algumas linguagens têm isso aí também, mas é bem simples, tá? Bem simplificado, porque é evidente que a lógica de cada um altera bastante. As questões entendi. Tipo, ser acessado, tipo, do lado de fora, se entrar naquele if, né? Tipo, não exatamente. Tá do escopo do if. Exatamente. O if, você tem um código com if. Entendi. Aqui, ó. Aqui tem um código, aqui, ó. If. Vamos imaginar que temos um if aqui, aí temos uma condição, ó. Se A é igual a B. Ele só vai entrar nesse if se esta condição for aceita. Verdade. Então, se eu declarar aqui uma variável dentro desse if aqui, e usar dentro do for, por exemplo, e quero usar essa variável dentro desse for, não vai ser aceita, exatamente, não poderá ser aceita. Porque como é que eu posso declarar dentro do if, esse if pode não ser executado da parte interna dele, ou seja, essa linha 9 talvez não seja executada se o valor de A for diferente de B, não vai ser executado. Não posso declarar uma variável aqui. Então aqui nós temos um analisador lógico, né? Isso aí, algumas linguagens já existem, esse analisador lógico, ele auxilia aí nesses erros mais simplificados da lógica. Muito bem. Então, aqui nós encerramos a fase de análise e inicia-se a fase da síntese. Só um detalhe aqui a mais, então a fase de análise, portanto, trata da corretude do programa. Vocês que vão estudarem essa questão de teoria de Turing, né, Alan Turing, nós temos ali uma área de estudo de algoritmos que identifica esse termo corretude. Se vocês olharem aí, talvez não achem no dicionário, né, mas o termo corretude está relacionado aqui aquele código ali, Como o nome do termo Turing, Alan Turing e a tese de Church-Turing, né? Ele estabeleceu aí alguns termos para o estudo de algoritmos, né? Nós temos algoritmos que têm a corretude dele, ou seja, que eles estão corretos, e tem a completude, se eles conseguem ser executados em tempo computacional adequado, né? Existem situações, por exemplo, que o tempo computacional é inviável, então não existe completude daquele código. Mas muito bem, então menciona então essa primeira fase, observe se está correto o esquema, o código ali que vocês digitaram. Na fase de síntese aqui, sim, já depois de ter analisado e observado que seguiu a sintática da linguagem, né? Seguiu os nomes e tipos da linguagem, seguiu a semântica da linguagem, passado dali, começa a fase de síntese que gera o código alfa a partir da tabela de símbolos, né? Que é onde são armazenados aí todos os nossos identificadores do nosso código, junto com os valores que estão identificados nesses identificadores, né? Além disso, geração do código intermediário,
a otimização do código e a geração do código-alvo, aqui já no final da fase de síntese. Tá? Então é isso, basicamente, que a gente teria que ver nessa sessão ponto 1 que vocês vão ler aí, ela para a gente conversar na próxima aula. Além disso, né, vocês vão ler a sessão que vem, a cada sessão 1.2, que é referente à gramática das linguagens, né, uma pequena revisão sobre elas, para que estejamos entendendo aonde que ela se encaixa dentro dos compiladores. Além disso, vocês vão dar um print nesta tela aí, e vocês também vão estar procurando aí, identificando para mim que tipo de erro que tem aí, se tem erro nesse código, erro sintático, se tem erro semântico e se tem erro léxico. E vão também escrever aí conforme as linhas. Tentando para a tela, mas ele fica com mensagenzinha lá. Não dá print na tela? Não, eu consigo, mas é porque tá pegando um pedaço do código, tô tentando tirar. Conforme for, eu mando essa apresentação para vocês também. Mas a ideia é que vocês aí relatem para mim erros. Aí esse código tem erros, tá? E eu quero só que vocês identifiquem quais linhas vocês encontraram erros léxicos, conforme vocês vão ler lá no material, erros sintáticos e erros semânticos que estejam nesse código aí. No caso, só estão 17 linhas aqui deste código. Beleza, pessoal? Uhum. Eu espero que seja tranquilo. É o seguinte. Porque não sei Oi? o Java, mas eu acredito que tem como. Eu acho que vai ser tranquilo. Ah, vai. Então tá, joia. É o seguinte, pessoal. Além disso, então, como eu mencionei, se vocês lerão a sessão 1.2 do nosso material do livro que eu mandei para vocês e repliquem com os colegas aí que, porventura, nesse período aí, até a próxima semana, consigam acesso ao AVA ou que saibam que farão a disciplina de compiladores, vocês poderão encaminhar aí o livro e também como vou encaminhar para vocês também o link da aula, né, de hoje, também vocês poderão passar esse link para eles para que eles acompanhem e vejam o que nós tratamos no dia de hoje. Tudo bem, pessoal? Tá. Então, professor, o que você mandou no Gmail lá, seria essa aula que passou agora, né? Como que é? Sim. A aula que eu mandei no e-mail é essa que eu passei agora, né? Que vocês vão responder. Eu só dei um preview aqui para que vocês não leram ainda. O objetivo é que vocês leiam antes para a gente trocar ideias, né? Então eu dei um preview aqui, vocês vão ler, ver se o que eu falei estava lá escrito no material. Aí vão responder aquelas perguntas. E vocês também pegarão este código aqui, que está nesse slide 12, e vão enumerar para mim nas linhas aqui, por exemplo, imaginar que na linha 3 existe um erro léxico. Aí só colocar erro léxico na linha 3. Tá? A linha 3 não tem erro, tá? Só estou dando exemplo. Não tem erro na linha 3. Tem erro mais para baixo. Mas aí é só vocês encontrarem esses erros e relatarem para a gente conversar no início da próxima aula. Ô, professor, acho que já achei um erro na linha 9, eu acho, não é não? Olha, tem erro na linha 9. Tem? Tem. Tá estranho aquele negócio ali. Tá estranho mesmo. Tem erro na linha 9, tem outras linhas também, mas já achou um, tá? Agora você vai se encaixar. Esse erro aí que você achou, ele é um erro sintático, léxico ou semântico? É esse que você não tem que... Entendi. Você marca o erro e marca o que ele é, né? Que tipo que ele é? Vamos ler lá no material para ver se vocês tentam encaixar aí que tipo de erro que seria. Tá? Beleza, pessoal? Hoje nós vamos terminar um pouquinho mais cedo, devido a algumas questões aí de ajuste de horário e questão do AVA. Mas na próxima aula a gente já continua a partir desse. Só não tem como escrever o que vai ser entregue mesmo. É essa atividade e aquela outra só, né? Só as duas. Exatamente. Eu vou mandar no e-mail de vocês, além dos links da nossa aula gravada de hoje, também manda essa apresentação, por favor. Se puder mandar essa apresentação. Eu mando. Vou mandar ela para vocês, então. Tá bom? Tá. Obrigado. Sem dúvida mais, pessoal. Olha, deixa eu ver. Eu acho que foi só. Agora lê um pouquinho, né? Então, também, que eu gostaria de perguntar, mas é com referência à atividade mesmo que você passou, das perguntas que eu já estava procurando das respostas no intervalo que você deu pra gente. Sim. E eu não encontrei, professor, assim, não sei se tá correto, mas assim, as características da gramática, livre de contexto, na seção ponto 1.
Eu não... Isso aí que você vai ter que fazer o seguinte, você tem que pegar seu material de compiladores. Você baixou o livro de compiladores, não baixou? Acho que tá, linguagens formais autômatas. Acho que deve estar no livro. Tudinho que tá ali tá no livro. Não, linguagens... de linguagens formais e autômatas. Não, sim, lá eu vou encontrar. Não, é porque você tinha falado que referência a 1.1, né? Vai ser uma pesquisa um pouquinho mais... Realmente, essa pergunta aí, ela ficou... Vai só dar uma verificada na cabeça de vocês o que ficou de gramática e livro de contexto. Ah, tá. Não, tudo bem, então. Mas realmente, essa não está na seção 1.1, você não vai achar uma resposta conclusiva sobre essa pergunta. Sim. Só perguntando, eu só checando para ver se eu posso ter a liberdade de pegar e procurar justamente em outras fontes, como no outro material didático. Isso, pode sim. Então, beleza. Boa noite para vocês aí. Então, uma boa noite para vocês e até segunda-feira. Tchau. Até aí, obrigado. Falou.